Seja bem-vindo ao canal Faz Tudo na Casa. Bem, pessoal, ontem foi dia 25 de agosto de 2020, o dia do soldado. E esse soldado aqui, ó, é o soldado da viola, Pedro Bandeira. Isso aqui é Pedro Bandeira, faleceu ontem, no dia do soldado. Ele é neto do amigo do meu avô. O avô dele é amigo do meu avô, estão no céu, com certeza. Todos estão no céu. O avô de Pedro Bandeira é Manuel Galdino Bandeira, né? E muito avô de José Gonçalves. Manuel Galdino fazia muitas cantorias lá no sítio Catolé dos Gonçalves. Eles cantavam no Catolé dos Gonçalves, que é o pai da minha mãe. Faziam lindas cantorias, faziam versos, né? E Pedro Bandeira gostava muito de brincadeiras também na viola, mas fazia com responsabilidade as cantorias, as coisas. Esse desafio de violeiro, nunca baixou a viola com imoralidade, fazia suas brincadeiras, né? Eu me lembro de uns versos dele, com Manuel Chudu, que eu recitava quando eu tinha 15 anos de idade e 14 anos. Colega Manuel Chudu, abra do palco a cortina, se firme bem na cadeira, erga o peito, se reclina, me diga como deixou a cidade de Carpina. Aí Pedro Bandeira diz: vai bem minha planaltina de poeta azuleiro. Rapaz, eu esqueci, viu? É muita coisa que a gente esquece na vida. Vai bem minha planaltina de poeta azuleiro, situada em Pau d'Arco, Nazaré e Limoeiro, e agora mandou seu vate visitar o Juazeiro. Aí Manuel Chudu disse: mas você não é romeiro, nem comprador de piqui, nem carola, nem turista, ninguém lhe chamou aqui. Alguma coisa assim. Me diga, Pedro Bandeira, o que faz no Cariri? Mais ou menos assim, né? Eu vi porque conhecia que havia necessidade de conhecer os poetas que moram nesta cidade e saber se o novo príncipe tem ou não tem autoridade. Então, esse verso eu cantava quando eu tinha 10 anos de idade. Pessoal, né, é mais ou menos assim. Então, é muito bonito as cantorias. Vejam aí no YouTube, Pedro Bandeira. Então, é muito lindo as poesias, né, os martelo galopado de Pedro Bandeira. Então, vocês vejam aí. É muito lindo, viu, pessoal? Então veja as poetas, são 5 irmãos aí poetas, 4 homens e uma mulher, os netos de Manuel Galdino Bandeira. Tem João Bandeira, tem Daldeto Bandeira. Qual é o nome do outro, manhã? Daldeto Bandeira, João Bandeira. Daldeto Bandeira, acho que ele fazia direito aqui em João Pessoa. Acho que ele é advogado e poeta. Ele fazia direito. No tempo que eu fazia faculdade, eu dizia: você é irmão de Pedro Bandeira? Eu na faculdade eu sou sobrinho de Joaquim Gonçalves, do Mercadão dos Tecidos. Ô, rapaz, Joaquim é nosso amigo, Daldeto Bandeira. A gente se encontrava sempre aqui em João Pessoa, né? Então é isso aí, gente. Então, Pedro Bandeira é um soldado, que eu digo, que ele realmente, Deus o chamou no dia do soldado, dia 25 de agosto, né, de 2020. Então, é isso aí. Mas você sempre prestigiou a arte melhor, mais. Então, vamos ouvir aqui, ó, só um pouquinho aqui da voz dele aqui, ó. Difícil, mais profunda, mais intelectual, que é o cantador de repente, o repentista nordestino, que canta sem decorar,
que Deus bota na cabeça dele. Coisas fantásticas que ele diz, improvisado, sonorizado, explicado, gramaticalmente corrigido. Hoje os bons cantadores assim cantam. E eu não sou um dos maiores, mas talvez esteja perto deles. Me considero mais feliz da vida como cantador. Tá vendo aí, pessoal? Tá vendo aí? Me sinto o mais feliz da vida. Talvez eu não seja o melhor deles. Chego perto deles, talvez não seja o melhor. Um homem simples, na sua simplicidade, né? E eu quero dizer para você que é o seguinte, eu fiz, viu? Galera aí, você que gosta de poesia, eu fiz aqui uns versos. Tá aqui, ó. Vou me levantar aqui e ficar em pé. Eu fiz aqui, ó. Um soldado Deus levou, só ficou sua viola. Seu nome Pedro Bandeira viajou o mundo afora, cantando sua poesia para senhores e senhora. Neto de Manuel Galdino, família de cantador. Hoje canta pra Jesus, pros anjos, pra seu avô. Quem ouviu Pedro Bandeira na vida se alegrou. Lá no sítio Catolé, Mané Galdino cantou. Cantou pra José Gonçalves, homem firme de valor. Eu digo Pedro Bandeira, nesse sítio já cantou. Poeta Pedro Bandeira morava no Juazeiro, devoto do Padre Cícero e também era romeiro. Amava Frei Damião, nosso santo milagreiro. Então, pessoal, cada poesia precisa de explicação. Essa história aqui é verídica. Pedro Bandeira falava muito do seu avô Manuel Galdino Bandeira. E Manuel Galdino Bandeira era hóspede da casa do meu avô. Chegava lá, almoçava, não era, manhã? Almoçava, era um compadre. Almoçava, jantavam e fazia cantoria. Ele dormiu alguma vez no Catolé, manhã? Ele dormia, só viajava no outro dia. Pedro Bandeira, então... Ia tudo a cavalo, era cavalo. Iam tudo a cavalo, 12 quilômetros do sítio de Cajazeiras para o Catolé. E o avô de Pedro Bandeira, Manuel Galdino, ele se arranchava no sítio do meu avô. Então, é muito lindo, viu? Esse verso que eu fiz. Mãe diz que a amizade vem de longe. Vem de longe, então, eu vou repetir. Lá no sítio Catolé, Manuel Galdino cantou. Cantou pra José Gonçalves, homem firme de valor. Eu digo Pedro Bandeira, nesse sítio já cantou. Manhã, a senhora conheceu o Pedro Bandeira no Catolé? Era o homem mais lindo que eu achava na minha vida. Minha mãe está dizendo que Pedro Bandeira era o homem mais lindo. Olha só, dizendo aqui, ó. Fazendo aqui Eu mocinha bem novinha, com uns 14 anos. Manhã mocinha, 14 anos e conhecia Pedro Bandeira. Olha aí, minha mãe fazendo aqui um versozinho aí, fazendo aqui o crochêzinho dela, galera. Então vamos continuar aqui, ó. Poeta Pedro Bandeira morava no Juazeiro, devoto do Padre Cícero e também era romeiro. Amava Frei Damião, nosso santo milagreiro. A vida é desse jeito, tem a hora de partir. E o povo desta terra começou a aplaudir o poeta Bandeira, que não pode nos ouvir. Ele está com Deus, porque a palavra de Deus diz, quem está no lado de lá não pode passar para o lado de cá. Não é, minha gente? Não é verdade? Talvez a história de Lázaro. Não pode nem conversar, viu? Essa é a verdade. Mas eu digo, ele está no paraíso, um lugar de oração, e reza por todos nós com a mão no coração. Ele está com Jesus Cristo, que é nossa salvação.
A terra é um lugar pra gente viver na luz. Pedro Bandeira honestamente carregou a sua cruz. E hoje no santo céu Jesus Cristo o conduz. Eu digo, pessoal, que no final desse verso, não adianta chorar, temos que agradecer. Pedro Bandeira foi luz, com Jesus soube viver. Viveu na simplicidade, está no céu por merecer. Então, poeta aí, um abraço aí, ó, abraço aí a todos os amigos de Pedro Bandeira. Um abraço ao meu primo Normando Gonçalves do Juazeiro, também gostava muito de Pedro Bandeira, lá do site Miséria, entrevistou Pedro Bandeira. Um abraço a Joaquim Gonçalves, que era fã incondicional de Pedro Bandeira. São compadres. E são compadres. E peço permissão ao povo para dizer um verso de Pedro Bandeira, quando meu tio tinha a loja Mercadão dos Tecidos. Então, Pedro Bandeira chegou e ele viu lá aquela multidão de gente no Mercadão, porque quando tinha queima no Mercadão dos Tecidos, né, era uma coisa maravilhosa. E eu estou aqui, pessoal, aqui no nosso não, eu estou aqui agora no blog de Daldeto Bandeira, e eu vi aqui um verso de... Meu Deus do céu, nunca ouvi um verso de Manuel Galdino Bandeira. Aí Manuel Galdino Bandeira também disse, o avô de Pedro Bandeira, disse o seguinte, gravaram, escreveram: quem conhecer do baralho pode encamaçar o seu, pois 32 é um jogo que nunca nos protegeu. Quem fez 30 ainda ficou, 31 bateu, ganhou, 32 passou, perdeu. Tá vendo aí? O ano de 30 foi ruim, 31 foi ruim também, 32 rapou o resto de quem até ia bem. Deus me permita que eu minta, já vi que a era de 30 não vai alisar ninguém. Isso aqui é o avô de Pedro Bandeira. Quem só comia capão com 6 meses de chiqueiro, agora à custa da fome destruiu o galinheiro, comeu galinhas e ovos e acabou os frangos novos que havia pelo terreiro. Manhã foi uma seca grande, foi a seca de 30, foi? Eu não era nascido. Manhã nasceu em 40, mas vovô não falava não? Houve de 30, a mãe falava dessa seca. A seca de 30, 31, 32, então o poeta Manuel Galdino Bandeira, tá ele aqui, ó. Manuel Galdino, que é muito amigo do meu avô José Gonçalves da Silva, né? E a minha avó Zefinha Gonçalves. Pois é, então voltamos aqui para Pedro Bandeira. Eu sei que meu tio tinha uma loja, o Mercadão dos Tecidos. Aqui está o poeta Pedro Bandeira. Deus o tenha no céu, falecido ontem, dia 25, dia do soldado. Vocês viram aí, né, no início dos versos, minha homenagem a Pedro Bandeira. Eu não tinha amizade com o mesmo, mas minha família tem. Meu avô tinha amizade imensa. Eu conheci demais. E minha mãe conhecia demais Pedro Bandeira. A minha família, Tia Laércio, pois é, o pessoal tudo aí, né? Tia Mídio, Tia Joaquim, Tia Jamaci, Tia Jamaci e Joaquim moram no Juazeiro e eram amigos demais de Pedro Bandeira. Então, o meu tio tinha a loja Mercadão dos Tecidos. Aí Pedro Bandeira chegou e disse: eu sempre tenho notado e vejo constantemente uma multidão de gente comprando no Mercadão. Vem de toda a posição, do aluno à professora. Vem o preto, vem a loura. Vem o corno e vem a guta. E no Mercadão só se escuta o chiado da tesoura. O chiado é quando a gente cortava tecido. O tecido, chiado. E a gente dava um cortezinho no tecido e rasgava, né, manhã? Rasgava o tecido. Naquele tempo a gente não gostava muito de usar tesoura, não. Fazia um corte no tecido e rasgava. Tchim! Aí o tecido abria todinho, seguindo o fio do tecido, né, manhã? Rasgava. Eu só gosto assim. Então é desse jeito aí.
Então, um abraço, Deus abençoe os amigos de Pedro Bandeira, Deus o tenha no céu. Fiquei muito feliz em ter feito hoje este verso, assistir aí um lindo velório de Pedro Bandeira. Gostei demais aqui pela internet. Nós estamos em João Pessoa. Parabéns aí a todos os seus filhos, todos os seus parentes, né? Então, Deus os abençoe. Muita saúde para todos nós. E a vida continua. Parabéns pelo parente que teve, honesto, pelo filho, pelo pai que teve. A gente tem que parabenizar, porque foi um homem digno, honesto, de garra e um homem direito, né, manhã? Vivia para Deus, dando conselhos. E os nossos pêsames a toda a família. Amém. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus.